Please, sir. Bom dia a todos. Good Sejam morning. muito Good bem-vindos morning, ao call de everyone, and resultados do welcome segundo to trimestre our second de quarter 2025. earnings conference Como call. sempre, um prazer estar aqui com It is vocês, a ter a pleasure to be here oportunidade with de you, poder repassar aí os to principais have this destaques opportunity financeiros e to look at operacionais do our nosso financial and trimestre operating e highlights principalmente estar aqui in this disponível quarter. para esclarecer And as also, dúvidas, it's a sempre pleasure com o to be máximo de here transparência e abertura and to be able possível. to answer your Bom dia, questions as Flávio. transparently Bom dia, as Raduan. possible. Bom dia a Good morning, todos. Flávio. Também meu parceiro aqui que me ajuda bastante Good morning, no Raduan. aprofundamento das Flávio explicações. is Acho que here with primeiro me and will a gente support vai me tentar answering ser your bastante questions direto and ao giving ponto explanations. na We'll try and be apresentação, talvez straightforward deixar in pouco mais our de tempo para as presentation perguntas. so that we A can gente leave sempre more começa time com os for destaques the questions. operacionais, We always mas antes start disso acho que with já vale our falar operating que sim, highlights. na And nossa first leitura and foi um bom foremost, we'd like to say trimestre. Foi um that this trimestre was a good marcadamente quarter to our melhor do mind. que foi o primeiro This was trimestre a do much ano, better que quarter já than the aponta first para uma quarter. reversão de tendência We see that e um the início de um novo trends momento. Se a are gente pega reverting and we're starting a inicialmente new moment. essa slide que a gente costuma começar por ele com alguns destaques, We normally primeiro begin with our fechamos o highlight trimestre com slide. 3.371 farmácias. Aqui, ó, deixa eu ver, 3.371, abrimos 70 farmácias e encerramos 0. Não fizemos nenhum encerramento e não vimos a necessidade de fazer nenhum encerramento. Isso significa que a gente não fará mais encerramentos no futuro? É óbvio que não. Mas sim sinaliza que, de fato, a performance das farmácias que tem vindo, que a gente tem aberto ultimamente, mais a readequação que a gente já fez de rede nos trimestres passados, já deixa a gente com uma taxa de fechamento necessária bem pequena. Estou só acertando o microfone. Então, sim, fechamos com 3.370 unidades. Estão me ouvindo bem? Está tudo bem aí? Está ouvindo, André? Está ótimo. Saiu aqui o microfone. Fechamos o trimestre com 110,8 milhões de atendimentos, mas mais importante do que a quantidade é a qualidade. Então, fechamos ainda com NPS, uma satisfação do cliente de 91%, uma avaliação extraordinária até para esse volume de quase 111 milhões de atendimentos. E, finalmente, rompemos a barreira dos 50 milhões de clientes ativos nos últimos 12 meses. A gente sempre esteve próximo disso recentemente, a gente fala 50 milhões, mas a gente estava em 49,3, 49,5, 49,7. É a primeira vez que a gente rompe a barreira e ultrapassa 50 milhões de clientes ativos em 12 meses, quase um quarto da população brasileira. Indo para os outros destaques mercadológicos, a gente fechou a receita bruta no trimestre com 11,7 bilhões de vendas e um crescimento consolidado de 12%. É uma pedida antiga de vocês que a gente seja mais explícito e separe um pouquinho o que é 4Bill e o que é RDX 4Bill, que basicamente são as farmácias. A gente, atendendo aos pedidos, abrimos essas duas informações para vocês terem um pouquinho mais de clareza. E quando a gente abre o nosso negócio principal de varejo, que é 97% praticamente das nossas vendas, cresceu 13%, então é sim um novo patamar de crescimento, diferente do último trimestre, com ganho real de 2,4%, eu vou detalhar um pouquinho mais. Também é uma boa notícia a abertura e o ganho de 70 bips de market share. Então, esse trimestre a gente fechou com market share de 16,4%, é um avanço maior do que o trimestre passado tinha mostrado, e mais importante do que a média de ganho de 70 bips é o ganho em absolutamente todas as regiões do país, de maneira sólida. Então, também vou detalhar um pouquinho mais isso. Digital segue sendo um super destaque, fica até cansativo a gente falar todas as vezes do destaque que é o digital, mas aquele não para de crescer em torno de 50% ano sobre ano, então ele fechou com 2,6 bi no trimestre, isso aqui vezes 4 anualizado já seria uma operação acima de 10 bilhões anualizados a nossa operação digital e chegou próximo aqui de 25% de participação, 24,1%. Serviços também avança bem na nossa agenda, a gente fez de novo mais de 2 milhões de atendimentos, o market share de vacina no canal farmacêutico foi de quase 40%, então a gente tem um super overshare disso, Vocês sabem que o nosso share geral é 16%, 16,4%, está ali em cima, então a gente tem um overshare grande no negócio de serviços, vacinas tivemos 38% de share. E aí, finalmente, os últimos destaques aqui, um EBITDA ajustado de 885 milhões, 7,6%, é uma contração de 0,3%, o Flávio vai explorar um pouquinho mais. O lucro líquido bastante forte no trimestre, 400 milhões, então
um lucro líquido aqui, uma margem de 3,5, com uma expansão. Tem um efeito pontual específico não recorrente que o Flávio vai falar, mas mesmo isolando isso, ainda seria forte, um fluxo de caixa livre de 36,9. Então, avançando no detalhamento, como a gente falou para vocês, sim, foi um novo patamar de venda. Se vocês olham aqui os quase que 3 trimestres anteriores, a gente ficou na casa do 10,8 bi por quase 3 trimestres seguidos, e agora a gente deu um degrau para quase 11,7 bilhões. E este degrau veio efetivamente do negócio de varejo. A Forbil, nós sinalizamos e ressinalizamos aqui que a gente priorizaria a rentabilidade em detrimento do crescimento, e fomos claros isso em 2 calls, e estamos seguindo a nossa palavra, e de fato a Forbil praticamente não cresceu, ficou 850 contra 850, então ela, em termos de top line andou de lado, mas rentabilidade melhorou, e todo esse crescimento desse degrau de vendas veio do negócio principal de varejo, que cresceu 13,1. A gente já antecipava, vocês antecipavam um calendário um pouco mais negativo no segundo trimestre, a questão da Páscoa ter caído agora em abril, a questão do feriado estendido de 1º de maio, então ainda que com um fator de 0,8 negativo de efeito calendário, a gente cresceu 13,1, quer dizer, ajustando de efeito calendário, já seria um crescimento próximo do patamar de 14. Os destaques do crescimento seguem sendo o medicamento, mesmo com a chegada do Mounjaro, que ajuda a molécula GLP-1, que a gente chama aqui internamente de GLP-1 como um todo, nem foi nem ainda um medicamento de marca onde esteve o melhor crescimento, apesar do Mounjaro ter ido super bem. O maior crescimento esteve no genérico, cresceu próximo de 18%, 17,8%, marca cresceu 16,6%, o OTC cresceu 11,3%, e a perfumaria ainda cresceu abaixo da média, então quase 5 pontos abaixo da média, tivemos um crescimento de 13%, Flávio, perfumaria 8,3%. É um patamar acima do que a gente vinha crescendo no trimestre anterior, então no trimestre anterior a gente estava crescendo 1,7 a menos do que isso. Mesmo quando a gente ajusta os efeitos calendários para esse trimestre e para o trimestre anterior, a gente ainda vê, a gente consegue ver uma evolução da perfumaria. A perfumaria já está onde a gente deseja em termos de performance de venda? Não, a gente quer e está trabalhando para seguir avançando e dar mais um passo. Mas é muito bom já ver um patamar de crescimento normalizado por calendário que já se aproxima de 14, ainda tendo o upside potencial de conseguir, com a perfumaria melhorando, até melhorar o top line. Então, performance de vendas no total muito boa, e também uma performance, quando a gente olha de farmácias maduras, também bem mais sólida, né? 5,5 de farmácias maduras. Na prática, a gente teve a pré-alta de 3,7, mas também teve a pré-baixa daqueles produtos que tiveram um ajuste tributário, que tiveram seu PMC reduzido. O net disso dá 3,1. Então, se a gente pega a diferença do que foi o aumento efetivo na ponta do PMC, já descontando esses efeitos, com a nossa evolução de maduras, a gente volta a ver um crescimento real de 2,4 e 5,5 também acima da inflação. Aqui é mais uma forma de ver, Flávio, que se a gente também soma o 0,8 do efeito calendário aqui, seria 6,3 de crescimento de maduras, que já se aproxima bastante desses patamares históricos. Por isso que eu digo que é marcadamente um trimestre diferente do que tinham sido os últimos 2. Acho que vale só como um comentário adicional aqui, Raduan, lembrar que esse crescimento dos 13% no varejo, ele é em grande parte por volume que cresce, né? Um crescimento de mais de 7 pontos de volume e o restante por transações adicionais. E o segundo destaque aqui, além desse crescimento, que eu acho que é um tema que a gente tem que se orgulhar, e é também mais uma chancela do quanto o cliente aprova as nossas entregas, não é só no NPS, é a venda média de farmácias maduras. A gente chegou a exatos 1.130.000 de venda média por farmácia madura, e não é em 100, 200, 300 farmácias maduras. Isso é a média de mais de 2.000 farmácias maduras que a gente tem espalhadas no Brasil inteiro. Então, de fato, é uma performance muito sólida e demonstra uma aceitação do cliente, dos bairros em que estamos presentes, o quanto eles nos escolhem. Então, a performance de venda, em termos absolutos, já melhor do que era o trimestre anterior, e também um ganho muito sólido de share. A gente cresceu aqui a preço fábrica, no total do mercado IQVIA, 70 bips.
Todos os mercados cresceram pelo menos 40 bips, não teve um mercado que tenha crescido abaixo de 40 bips. A gente teve uma evolução mais acelerada em São Paulo, então aqui em São Paulo vocês veem um crescimento aqui de quase 160 bips, mas ainda assim o restante do Sudeste cresceu 60 bips de share, o Centro-Oeste cresceu 80 bips, e esses outros mercados cresceram 40 bips, por isso que eu disse que todos os mercados cresceram pelo menos 40. Então, o Sul cresceu 40 bips, o Norte cresceu 40 bips, o Nordeste também cresceu 40 bips. É óbvio também que isso está relacionado à nossa estratégia de expansão recente. Vocês já vêm acompanhando isso, a gente tem, sim, concentrado mais expansão no estado de São Paulo, a qualidade e o retorno das aberturas estão desproporcionalmente altas em São Paulo e a gente está aproveitando esse momento. Então, também parte dessa aceleração de share maior em São Paulo também tem a ver com a expansão maior, mas a gente fica feliz de ver outros estados que passaram a participar muito menos na expansão, por exemplo, Norte e Nordeste. Vejam que há 3 anos atrás eram quase 35% de aberturas Norte e Nordeste. Essas farmácias até já amadureceram, já estão maduras. Hoje são só 20% e mesmo com uma participação muito menor, a gente segue ganhando share e está com share de 40 bips, ganho de share de 40 bips em todas essas regiões. Idem o Sul, que era 20%, hoje participa 10%, ainda assim estamos ganhando share. Então, no geral, uma performance não só absoluta, mas relativa também bastante importante. Aí tem, sim, uma retração na margem bruta de 80 bips, então o ano passado a gente tinha feito uma pré-alta também muito forte, e com a pré-alta forte a gente chegou a uma margem bruta de 28,2, esse ano está em 27,4, então 80 bips abaixo. Basicamente, já na cabeça, a gente tem um ganho do estoque menor por ter tido uma CMED menor, e isso representa 40 bips versus o ano passado, e o incremento da participação do GLP-1 como um todo, porque não é só o Mounjaro, o Ozempic também foi bem, todas as moléculas estão indo, todos os produtos dentro dessa molécula estão indo bem, mas o aumento de participação do medicamento marca e do GLP-1 também impacta em 40 bips. Então, basicamente, esses 80 bips, a menor se explica por esses dois fatores. Aí tem a VP que conta a favor, mas tem outros fatores também que ajudam. A Forbio participou um pouquinho menos da venda, ela ajuda no mix de margem, mas a gente ainda tem uma pressão de perdas que está ainda um patamar acima do que a gente gostaria, mas a gente está bem seguro que vai reduzir. A gente tem investimento em competitividade sendo feito para recuperar o patamar de vendas, e não é só em perfumaria, são em todas as categorias. Então, o net disso é 80 bips, que basicamente são esses dois fatores. E tem uma grande vitória, duas grandes vitórias, acho que uma maior ainda, que foi a gestão de despesas que a empresa conseguiu fazer nesse trimestre e a diluição que aconteceu. A principal e a maior vitória para mim está no D&A. A diluição de 50 bips de um ano contra o outro é uma diluição bastante forte, bastante sólida, fruto do que a gente já tinha antecipado aqui no call passado, dos ajustes que a gente enxergava que precisavam ser feitos, exatamente para a gente gerar fundos através dessa eficiência para reinvestir nas propostas de valor para o cliente e para os nossos funcionários. A gente foi muito exitoso em fazer essa mudança e a organização segue operando e funcionando super bem, então uma super conquista essa redução aqui de 50 bips. E a gente também teve uma diluição de despesa que acabou ficando até acima do que a gente esperava. Parte é porque a gente vendeu melhor no segundo TRI, mesmo com os efeitos calendários negativos que a gente estava preparado para isso, a gente estava ajustando as despesas até para um efeito calendário mais negativo, a gente acabou tendo uma venda um degrau acima, isso gera mais diluição, mas também, como a gente sabe que a gente ainda está gradativamente lutando contra a perda, que vai melhorar, que está melhorando, a gente antevia outras pressões, a gente foi um pouquinho mais cauteloso nos ajustes. A gente não reduziu o quadro de farmácia, o quadro de farmácia segue até um pouquinho maior do que estava no primeiro TRI, mas a gente tem outros investimentos que a gente quer fazer, que a gente foi comedido em função do calendário que a gente sabia que prejudicava e também
da pressão que a gente sabia que teria em outras linhas como perda. Mas no final gerou uma diluição grande e aí a gente tem uma diluição muito forte de despesas na empresa. Com isso eu passo para o Flávio e eu pego daqui a pouco de novo. Maravilha, obrigado, Raduan. Para completar as informações financeiras aqui da empresa, então a gente fecha o trimestre com um EBITDA de 885 milhões de reais, tá? É um EBITDA de 7,6% para o total da empresa, né? E um EBITDA que cresce, ele cai, né, ano contra ano 0,30 bips, né, por conta de todos os pontos já sinalizados pelo Raduan, mas no sequencial é um crescimento forte de 1,6 pontos percentuais, né, que é um crescimento bem mais forte do que a gente teve no ano passado e considerando ainda uma CMED menor. Então, isso para a gente é super positivo. E decompondo esse EBITDA aqui também na transparência com vocês, né, a gente tem uma 4Bill com um EBITDA de 2,6 e que cresce no período, né, de um ano contra o outro, e a gente fecha o varejo aqui muito sólido com EBITDA de 8%. Então, todas as informações aqui são bastante positivas para o nosso EBITDA. O ciclo de caixa desse trimestre foi um ciclo de caixa também muito positivo, a gente tem uma redução boa de dias de estoque, né, então 4,4 dias caindo de estoque, né, que tem a ver com a gestão cada vez melhor da nossa atividade, mas a gente também tem uma melhora no prazo de fornecedores, aumentando quase um dia aqui. Então, essas duas componentes são bastante positivas para o nosso ciclo como um todo. Avançando aqui para o lucro líquido, acho que aqui é outra grande notícia que a gente tem para o trimestre, né? Então, a gente teve aqui headwinds óbvios na despesa financeira, que fecha o trimestre com 1,7%, é um crescimento sobre o ano passado de 0,30 pontos percentuais, mas que se dá exclusivamente pelo aumento da Selic no período, que passou de perto de 10,5% o ano passado, para perto ou 15% nesse ano. Então, esse aumento da Selic todo justifica essa questão da despesa financeira. E aí a gente vem, então, para o nosso IR, né? Então, o IR desse trimestre, ele traz uma mensagem bastante positiva, né? Com uma alíquota fechando no trimestre de 6,3%, mas a gente carrega aqui dentro efeitos não recorrentes, né? Então, a gente é um apontamento do mercado a questão do tratamento tributário da nossa empresa e a gente sempre foi bastante conservador nessa questão. A gente teve situações aqui positivas de reversão de casos de liminar ou liminares favoráveis que a gente tinha em alguns estados, então a gente foi capaz de trazer de volta para dentro do nosso resultado algo em torno de 60 milhões de reais nesse trimestre. Desses 60, 15 milhões de reais são recorrentes para o trimestre e 45 milhões são não recorrentes. Então, mesmo se a gente considerasse esse efeito apenas do que é recorrente, a nossa alíquota padrão, ela ficaria em torno de 17%, que é uma alíquota bastante saudável e comparável com a alíquota que a gente tinha no passado. Tá? E o efeito não recorrente, enfim, é o que eu falei. Aqui a gente está falando especificamente de subvenções para investimento relativos a IR. Tá? Então, isso tudo se desdobra no nosso lucro líquido, foi um lucro líquido recorde para a gente, de 400 milhões de reais, né, a um índice de 3,5, um crescimento de 10 bips contra o ano, então isso é positivo, e mesmo que a gente tirasse o nosso efeito não recorrente desse trimestre, a gente ainda teria um índice bastante sólido de 3,1% de lucro no período. Né? Avançando aqui no nosso fluxo de caixa, acho que aqui não tem grandes novidades, a gente está falando de um caixa que consome operacional, ou a gente está gerando um caixa operacional de 350 milhões e um consumo total aqui de 350 milhões de reais também, mas que está totalmente em linha com o nosso histórico e com o crescimento da empresa. Tá? É isso. E quanto à dívida líquida, então, a gente tem uma dívida líquida aqui que sobe de um trimestre para o outro, essa mesma ordem de grandeza, e com índice de alavancagem de 1,3%, que é super saudável. É um índice que cresce sequencial no trimestre, mas assim são todos os segundos trimestres do ano para a gente, por conta desse efeito CIMED, antecipação de compras, tal. Então, esse ponto normalmente é o nosso ponto máximo do ano de alavancagem e depois a gente tende a diluir automaticamente. Muito bom. Acho que recuperando e dando um pouquinho mais de luz para o que está também por trás desses números, né? A gente sempre traz alguns destaques operacionais. Alguns deles ficam quase cansativos de falar deles, porque eles se repetem, mas o digital é um que a gente segue
entendendo que vale a pena destacar para vocês. Aqui vocês veem o quanto segue crescendo o digital, que já se tornou algo que é mais de 10 bilhões de reais anualizados e já é praticamente 25% da demanda, ou seja, de cada 4 pedidos que a gente atende hoje, um já teve origem no canal digital. E mais importante do que isso é o quanto isso está apoiado nos nossos canais proprietários. Então, 80% desses pedidos são do app, que segue evoluindo muito no seu NPS. A gente está chegando próximo e batendo já os 80%. Então, o cliente falando para nós o quanto ele está mais feliz com as evoluções da jornada, e ele também segue sendo uma operação digital totalmente apoiada nas nossas farmácias. 96% dos pedidos são entregues ou coletados em até 60 minutos, a partir da capilaridade única que a gente tem, da proximidade de 5 minutos de mais de 70 milhões de clientes. A gente fala que tem 50 milhões de clientes ativos, 50,3 ativos em 12 meses, mas no trimestre é em torno de 30 milhões. E desses 30 milhões, a gente já tem 6 milhões de clientes que a cada trimestre fazem alguma compra nos canais digitais. Então, isso é uma fortaleza muito grande. A gente segue evoluindo bastante na experiência. Falei para vocês no call passado, parte dos reajustes organizacionais que a gente fez de G&A, a gente também fez uma readaptação das squads para as áreas de negócio, que também está dando ainda mais velocidade nos nossos releases, e a gente, de fato, tem evoluções importantes no app, um app que está hoje, já que tem uma home totalmente personalizada. Se eu entrar na minha home, ela já vai ser totalmente diferente da home do Flávio, em função do meu histórico de navegação, em função até do meu comportamento nas farmácias. O que eu vou ver aqui de atalhos são os atalhos que são mais relevantes para mim, para facilitar minha jornada. Se eu olhar a vitrine, é uma vitrine totalmente personalizada e aumentou a performance em 3 vezes versus o que era a performance anterior. A gente está fazendo evoluções importantes na jornada de medicamento. Agora, se você tira uma foto da sua receita, ela já carrega no carrinho todos os produtos que estavam na sua receita. A gente melhorou a jornada de entrega de medicamentos controlados quando a receita é digital. E do mesmo jeito que a gente está fazendo melhorias na jornada de medicamento, a gente também está fazendo melhorias nas jornadas de beleza, Flávio. É bem importante destacar esses assuntos, porque a gente sabe, sim, que o consumidor cada vez mais quer migrar alguns momentos de compra para o online. A gente sabe que a gente tem os players digitais, que vocês sempre perguntam, os players horizontais, e os varejistas vão estar mais bem preparados para brigar contra eles e para enfrentá-los, quanto melhor for os capabilities e as jornadas digitais, né? Com o crescimento desses players horizontais. Os varejistas que não têm uma jornada digital forte, sólida e uma experiência boa vão ter mais dificuldade de brigar. A briga com esses players digitais não acontece só no preço. O preço é um pedaço, mas, de fato, a jornada, a entrega, o atendimento fazem bastante diferença. Por isso que é importante a gente destacar o quanto a gente está evoluindo no digital. E pegando o gancho aqui do que você falou, Raduan, tudo isso é super importante. A gente tende a falar sempre do que é o front, do que o cliente vê, é o que o mercado mais pergunta para a gente, e a gente fala pouco da nossa cozinha internamente, né? Mas acho que a gente tem uma grande evolução agora, nesses últimos meses, né? Com a criação de uma plataforma de IA generativa que a gente montou, chamada RD Flow, para desenvolvimento de software. Então, não é somente o que melhora a qualidade para o cliente no front, mas é a forma como a gente trabalha no back. Então, essa plataforma é uma plataforma que gera uma hiperprodutividade para a gente na criação de situações ou de programações, né, e de soluções para o cliente, ao mesmo tempo que ela economiza despesa, ela é mais rápida, ela é mais leve. Então, é uma plataforma hoje que integra todos os nossos sistemas a todas as LLMs existentes. Então, a gente hoje consegue programar em qualquer linguagem ou dentro de qualquer LLM para cada uma das nossas plataformas. E esse sistema totalmente integrado torna tudo isso muito mais rápido, né? A gente trabalha com esse desenvolvimento todo, com sugestão de programações, com a geração desses códigos, né, e com os resultados, com a captura, o controle. Então, tudo isso está evoluindo bastante bem. Então, esse é um destaque importante. Do mesmo jeito que a gente tem muito orgulho das nossas evoluções nos nossos canais digitais, a gente tem o mesmíssimo orgulho das nossas farmácias e das lojas físicas. Aliás, o digital não teria a força que ele tem não fosse pelas farmácias, pelas nossas farmácias, né? Então, a gente, não no trimestre, mas agora no mês de julho,
teve um evento importante para a nossa empresa. Nós inauguramos a farmácia número 2000 da Drogasil. Então, a Drogasil chegou a essa marca de 2000. Marco importante, até para mim, pessoalmente, também cheguei na empresa. A Drogasil não tinha nem 400 farmácias ainda, estava na casa de 380, e é um símbolo bastante relevante, né? Fizemos a inauguração, eu e o Marcílio, da farmácia 1000, da rede da RD Saúde, que foi lá em Recife. A gente fez a inauguração da 2000, que foi no Shopping Guatemi, da rede, e agora a gente está fazendo a inauguração, fizemos já, da farmácia 2000 só da Drogasil. Então é um símbolo relevante. Por trás desse número 2000 tem muito acerto. Se a gente chegou até aqui é porque a nossa capacidade de expansão em encontrar os melhores pontos é brilhante. Se a gente chegou até aqui é porque a performance das farmácias abertas com que a gente entrega de experiência, de atendimento, de sortimento, de estoque é muito bom. Se as farmácias maduras não vendessem 1.130.000, a gente não conseguiria ter chegado até essa farmácia de número 2000. Então, sim, é um símbolo muito importante para nós como empresa, e a gente achou que era importante trazer e compartilhar. Está embaixo a foto da Paula, a nossa gerente, fez carreira interna, virou gerente, e da nossa linda equipe feminina, que faz a diferença na nossa cultura de cuidado que esteve na inauguração. Então, de novo, muito orgulho também, a gente fala muito do digital, muito orgulho de chegar em 2.000 farmácias só da bandeira Drogasil, e Raia estamos chegando em 1.400. Finalmente, meus últimos 2 slides para terminar. Também vale reforçar a nossa alegria de, mais uma vez, nas marcas mais valiosas da Interbrand, a gente ter saído de novo com a Drogasil em 14º, e a Raia subiu ainda mais uma posição para 17º. Tem uma coisa que me orgulha quando eu vejo essa fotografia, é que as 2 únicas marcas mais valiosas aqui, mais reconhecidas, que não são nacionais, são a Raia e a Drogasil. Todas as outras marcas que estão aqui, como as mais fortes, elas existem de norte a sul do país. Tem 2 marcas, como a Drogasil, que vocês sabem que está de São Paulo, Centro-Oeste, Norte, Nordeste, Minas Gerais. Drogasil, a Raia está Rio de Janeiro, São Paulo e o Sul. Mas mesmo elas não estando presentes no Brasil inteiro, elas são tão fortes nas regiões que elas estão que num ranking nacional elas conseguem figurar. E a segunda coisa que me dá orgulho é quem sabe que a gente não comprou esse ranking num bom sentido. Não é que a gente comprou volumes colossais de publicidade e foi através de compra excessiva de publicidade que a gente chegou até aqui. Não foi por isso. A gente é orgulhoso do nosso marketing, do trabalho que eles fazem, muito bom de publicidade, mas essas marcas estão aqui pela soma disso, com as entregas que a gente faz a cada dia, com os pontos que a gente tem, com a experiência que os clientes têm seguidas vezes conosco, e a gente não é top anunciante para estar aqui por excesso de exposição de marca na mídia, é muito mais por qualidade das entregas. Então é uma conquista super importante. O meu último slide para abrir para perguntas e poder esclarecer as dúvidas que vocês venham ter é, de fato, uma recapitulação do que a gente falou nos calls passados. A gente falou nos calls passados que o nosso principal desafio era reacelerar e readquirir um patamar mais saudável de vendas, que a venda estava 200 bips mais ou menos, 150, 200 abaixo do que a gente gostaria, e isso foi o que a gente falou que era a nossa prioridade número 1, e a gente atuou exatamente nessa prioridade. Já estamos vendo as vendas num patamar mais saudável, né? Investimos mais em promocionalidade e competitividade. A vida não é feita só de preço, é preço somado à experiência que a gente oferece. Então a gente seguiu evoluindo na experiência digital para recuperar essas vendas. A gente fez já um degrau de reforço de quadro de farmácias, acho que tem um pouquinho mais por fazer, mas também para melhorar a experiência de farmácias, e a gente atuou no que a gente falou que atuaria e conseguimos já ver um outro patamar de venda. Da mesma maneira, falamos que iniciava-se uma nova era na organização, de um olhar bem mais severo para a eficiência. Eficiência é um dos temas que é presente e estará cada vez mais presente na nossa cultura, e que, mais do que um ajuste pontual, esse é um olhar contínuo que vai nos acompanhar. Entregamos um saving de G&A bastante importante, feito com muita responsabilidade, assertividade, não foi no susto, foi planejado e feito da maneira responsável. Então fizemos, como a gente falou, um bom trabalho no G&A, fizemos junto com isso um bom trabalho de redução, de melhoria de rentabilidade das investidas, não só da Forbil, que vocês viram que melhorou a rentabilidade em detrimento do crescimento, mas outros investimentos investidas a gente também avançou aqui na rentabilização. Somado a isso, também evoluímos no estoque, no ciclo de caixa, que vocês viram. Então, o que a gente falou, o que a gente faria nos últimos calls, é exatamente o que a gente mostra
que a gente caminhou no caminho do que a gente tinha falado. Ainda tem desafios, é óbvio, a gente vai sempre querer um pouquinho mais de venda, vai sempre querer mais rentabilização e mais eficiência, e a gente tem a questão ainda das perdas, que a gente está super confiante que a gente está entrando no patamar de redução de perdas, e isso é uma alavanca importante para nós, que nos dá mais recursos para investir, mas ela ainda está num patamar acima do que a gente gostaria, e a gente também tem um reforço de investimento para fazer, principalmente nas despesas de vendas, né? Ainda tem espaço para crescer um pouco o investimento em equipe, não só em número de pessoas, mas também em benefícios para as nossas pessoas, que a gente acha importante. Eles são o nosso principal ativo, eles têm que estar felizes, se sentindo bem cuidados, então a gente vai continuar trabalhando na eficiência e usando os recursos, alocando da melhor maneira. Então, acho que esse é o resumo geral. A gente pega as perguntas de vocês agora com o maior prazer e no final eu faço meus comentários finais. Obrigado. Obrigada, Raduan e Flávio. Agora, então, vamos às perguntas e respostas. E a primeira é de Joseph Giordano, do JP Morgan. É com você. Olá, bom dia a todos. Bom dia, Raduan, Flávio. Obrigado por pegarem minha pergunta. Vão ser algumas aqui, mas todas simples. Acho que o primeiro ponto que a gente gostaria de explorar, né, a gente vê um investimento de preço, mas uma ligeira aceleração de receita. Então, eu queria explorar com você, Raduan, assim, primeiro, onde vocês estão fazendo principalmente esse investimento de preço, né? E no primeiro trimestre uma discussão grande foi em relação à melhora de negociação com fornecedores, né? Então, se o fornecedor está vindo com vocês, né, e ajudando um pouco mais nesse investimento de preço, que foi em torno de 20 bips, né? E olhando assim para frente, como é que você enxerga, talvez, né, o top line, né? Se a gente pega o same-store ajustado aí para o calendário, já seria em torno de 6% para loja madura, então daria para a gente esperar algum tipo de aceleração além desses 6% a mais curto prazo, né? E olhando um pouquinho, né, já para o ano que vem, como é que vocês enxergam a oportunidade dos genéricos dos GLP-1s, né? Então, como é que isso aqui poderia ajudar, né, tanto do ponto de vista de margem, eventualmente até na perda, e aceleração de receita. Olhando para a despesa, acho que talvez, né, vocês ressaltaram bastante como highlight do TRI, concordo. A gente entende que ainda tem bastante integração a ser feita, né? Talvez menores, mas acho que cargos de salário mais alto. Eu queria entender se tem alguma coisa a mais de DNA aqui que poderia compensar alguma pressão de selling, até porque a gente tem o dissídio no terceiro TRI. E por último, a questão de subvenção, a gente não vê os mesmos patamares históricos, né? Então eu queria entender se a gente poderia imaginar que ao longo dos próximos trimestres a gente deveria ter uma evolução, né, nessa linha de imposto, além do que a gente já viu nesse primeiro TRI, né? Ou seja, voltar a ter uma subvenção na mesma magnitude que a gente tinha em 2023. Então essas minhas perguntas, muito obrigado. Obrigado, Joe. Vamos lá. Preenchi uma página aqui das perguntas. Começando do começo, eu deixo a do imposto para o final, né? Então, o investimento de preço não... Primeiro, a gente tem que tomar cuidado que naquele net do impacto da margem bruta, ali tem uma mistura de uma série de coisas. Não é só investimento de preço. Tem um tema de mix de Forbil, ainda tem uma pressão de perdas contra o ano anterior e também tem investimento em preço, está tudo misturado naquele bloco. O investimento de preço se deu um pouco mais na perfumaria, mas não é só na perfumaria, então a gente, de novo, faz uma gestão de preço muito cirúrgica, categoria, subcategoria, produto, região. Então, em alguns estados a gente investiu mais no medicamento marca, em outros a gente investiu mais em genérico, em outros lugares a gente investiu mais na perfumaria, em alguns canais a gente até desinvestiu um pouco. Então, por exemplo, a gente fez alguns investimentos em preço nos canais digitais, no medicamento, mas a gente investiu mais na perfumaria nesses mesmos canais. Então, não é resumido num investimento focado numa única categoria, numa única região, tem investimentos e desinvestimentos, rentabilizações no todo, mas é óbvio que vai um pouquinho mais para a perfumaria, né? Então, acho que a gente já viu um patamar de performance, de participação de venda promocionalizada no autosserviço, perfumaria e no próprio ATC, maior do que a gente costumava ter. Então, a gente está bastante próximo, e eu diria, com as mãos nas rédeas deste assunto. Pode ser que a gente invista um pouquinho mais, para acelerar um pouquinho mais, também depende da gente ir encontrando as outras fontes de rentabilização para ir fazendo a gestão mais responsável possível, sem solavancos. Os fornecedores estão muito próximos do Marcelo, da Juliana, da equipe comercial, participando, próximos de nós, dessas discussões, até para a gente também, além da discussão de preço, ter outras discussões de como é que a gente cria diferencial
em conjunto com eles na experiência da farmácia, na primeira compra, que faz bastante diferença, como é que a gente, de fato, amplia um sortimento e tenta ter um sortimento exclusivo nosso. Então, a gente tem discussões bastante próximas e abertas com os fornecedores. Eu começo a participar também de top-to-tops com eles, exatamente para a gente ter um compromisso mútuo. Na própria segunda-feira à noite, estava vendo minha agenda antes de vir, eu tenho já uma top-to-top com um dos fornecedores. Então, ele tem se mostrado bastante solícitos e parceiros aí para ajudar, para a gente continuar construindo esse sucesso conjunto. O genérico do GLP-1 para o ano que vem, sim, a gente acha que pode ter uma mudança relevante. A gente já teve um genérico entrando agora da MS, né, até com uma exclusividade temporária do Saxenda e do Victoza, que já é uma boa notícia, acho que é mais uma boa notícia para o top line para esse trimestre, mas a gente sabe que o ano que vem sim cai em patentes grandes e que isso pode mexer bastante a equação e gerar muito acesso e poder permitir que uma grande camada da população que tem o máximo desejo de emagrecer e hoje não tem o poder aquisitivo para isso, a gente sabe que vai entrar. E eu não acho que eu acho que quem tem poder aquisitivo para comprar as moléculas disponíveis hoje dificilmente vai migrar para essas menores. Pode até migrar, eu acho que vai ter uma parte que vai migrar, mas esse efeito de migração tende a ser menor, no meu ponto de vista, do que, de fato, os novos entrantes que vão ter no mercado. Então, acho que isso para cobrir os 3 primeiros pontos. Do DNA, aqui eu vou ser mais sólido, eu não posso dar guidance. Eu não espero ver um DNA maior do que os patamares que a gente viu nesse trimestre. Não acho que existe espaço para a gente fazer um degrau de 50 bips, como a gente acabou de fazer num espaço tão curto de tempo. E se vocês olham em trimestre, a gente fez 60 bips em 2 trimestres, do quarto tri para o primeiro para esse. Então, a gente fez um ajuste bastante forte, mas seguro e sólido, mas eu acho sim que a gente tem potencial de diluição incremental. Se a venda continuar crescendo e vai crescer num patamar mais do que vai crescer o nosso DNA, a gente segue tendo uma diluição. É importante também lembrar que o DNA, a despesa de pessoal, é 55% da despesa. 45% não é pessoal. É licença de software, é cybersecurity, é o próprio OPEX de tecnologia, contingências trabalhistas da empresa inteira cai nesses outros 45%. Então, também tem uma parte que não é pessoal, que, enfim, a gente também faz uma gestão próxima, mas às vezes pode vir uma surpresa aqui e acolá. Mas eu não vejo que a gente devesse ter estruturalmente um DNA maior do que está, a gente teria um potencial de diluição. Diferente do despesa de venda, que eu acho que tem ainda algum investimento saudável para ser feito, que vai criar valor para a empresa, para a experiência e vai trazer os resultados mais para o futuro. Ali eu acho que tem um investimento adicional para ser feito. E a gente está sendo muito cauteloso, fazendo na hora certa, enfim, com responsabilidade. E aí o tema do imposto eu passo para o Flávio. Não, para a questão do imposto é simples, né? Acho que começando de trás para frente, Joe, a questão da alíquota, né, que você tratou, a gente está falando de uma alíquota nesse trimestre de 17%, e quando a gente falava da nossa alíquota lá em 23, a gente falava de uma alíquota, quer dizer, pré essa situação toda de revisão tributária, a gente falava de uma alíquota de 18%. Então a gente está em linha com o que a gente estava antes dessa mudança tributária toda. Agora aqui, especificamente, o que a gente está capturando os benefícios, né, ou as subvenções em cima de PIS e COFINS, e a gente está em todas as praças, e a gente está recuperando os benefícios de subvenção em IR, né, que afetam o IR, nas praças onde a gente tem liminar favorável. Tá? Então, aqui a gente tem um parecer positivo dos nossos advogados, né, que classificaram essa perda como remota. Então, por isso, a gente reclassificou isso dentro do nosso sistema. A gente está falando basicamente aqui do estado de Goiás. A gente tem ainda outros 2 estados, né, Pernambuco e Ceará, onde essa ação ainda está evoluindo. A gente não tem ainda esse viés favorável como a gente quer, mas a gente está trabalhando para correr atrás. Então, uma parte disso já está dentro, outra parte está fora, e independente do que está dentro e está fora, a nossa alíquota hoje já é semelhante à alíquota pré-mudanças tributárias. Muito bem, obrigada pela participação, Joseph. Vamos agora à pergunta de Rubem Couto, do Santander. Pode seguir. Bom dia, Raduan. Bom dia, Flávio. Tudo bem? Só um follow-up nesse ponto do DNA, investimentos incrementais. Pelo que eu entendi aqui, então, vocês enxergam ainda espaço para diluição e mais eficiência daqui para frente, talvez não
no curto prazo, porque parte disso vai ser usado para investimento em selling, eventualmente até em mais investimentos em preço, caso faça sentido. Queria só confirmar se é isso mesmo. Então, esse patamar aí de G&A é algo que a gente deveria enxergar estável aqui, pelo menos nos próximos tris no curto prazo. E a minha pergunta, eu queria ouvir um pouco mais de detalhe na questão da perfumaria, Radu. Acho que você comentou aqui brevemente da melhora, ainda abaixo de outras categorias. Eu queria ouvir um pouco dessa já melhora sequencial, apesar de leve, ela já é reflexo do que vocês estão implementando, não só de preço, mas da questão de ajuste em atendimento em loja, no canal digital, ou foi mais questão fluxo maior na loja mesmo, talvez efeito base, que também ajudou um pouquinho versus o primeiro tri. Queria ouvir aqui o quanto das mudanças que vocês passaram a implementar desde o começo do ano já estão fazendo diferença ou ainda é um tempo até maturar e a gente pode ver até uma mudança de patamar em termos de aceleração na categoria. Obrigado. Super obrigado pelas perguntas, Danilo. Indo primeiro do G&A. Oi? Ruben, desculpa. Indo primeiro para o G&A, acho que dando um passo atrás. O mais importante que eu reforço para vocês é que, mais do que ajustes pontuais, a empresa vive permanentemente uma clareza de que a busca de eficiência contínua faz parte do nosso core, do nosso diferencial, e que a gente tem que, como liderança responsável, buscar a eficiência no lugar certo para reinvestir para as nossas pessoas e para os nossos clientes. Isso é uma agenda e passou a ser uma agenda permanente para as pessoas aqui. Então, não é só relacionado ao G&A que a gente busca eficiência. A gente busca eficiência nas investidas, a gente vai buscar mais eficiência no ciclo de caixa, a gente busca eficiências no CAPEX, que a gente não está trazendo aqui, não costuma trazer, mas a gente já encontrou eficiências importantes para liberar a caixa, para poder, talvez, reduzir endividamento em seu momento, enfim. Então, isso passou a ser parte de uma agenda contínua. Especificamente no G&A, eu acho que a gente já fez uma boa reorganização da empresa e demos um excelente passo para atingir esses 2,6 que a gente acabou de atingir. Que se por nada mais, só crescendo mais, a gente já deveria ter alguma diluição e poder usar essa diluição para as outras, para a proposta de valor para as pessoas, como eu já falei. Acho que a gente tem ainda oportunidades de, não só diluição, buscar mais redução efetiva. Eu acho que sim, a gente está começando com bastante mais força uma agenda importante, por exemplo, de AI, de Generative AI, estamos implementando ferramentas aqui, famoso NHN, enfim, uma série de usos de tecnologia para ganhar muito mais eficiência, seja em processos internos de atendimento, seja no próprio marketing, na criação, seja em outras atividades aqui operacionais internas. Então, a gente ainda está no início de uma agenda de uso de tecnologia interna para ganhar eficiência dentro da matriz. Então, acho sim que tem um espaço, mas, de novo, eu não esperaria grandes degraus e patamares no curto prazo. Indo para o segundo ponto da perfumaria, sim, esses avanços e evoluções que a gente teve na perfumaria é fruto dos nossos investimentos e das nossas ações. Tenho certeza e a garantia que ninguém nos presenteou e deu de mão beijada esse patamar. Também tenho em conta que foi um inverno frio. Esse inverno foi finalmente um inverno frio. Então, de fato, a gente ainda teve a pressão na perfumaria de um solar vender menos e categorias de verão e a própria de pele venderem menos que no passado, que também nos ajudou um pouco no OTC. Não estou reclamando como negócio, mas a perfumaria teve um crescimento maior, mesmo tendo também um inverno muito mais frio do que foi o ano passado, que gera uma supressão em algumas categorias. Então, sim, é fruto das nossas ações, é fruto de parte do investimento em preço feito, é fruto parte do investimento feito na equipe da farmácia e é fruto de outras estratégias implementadas junto com os fornecedores nos dois canais, no canal digital e no canal online. Então, sim, elas são resultantes do investimento que a gente fez. E sim, a gente está feliz que tenha reagido, mas a gente ainda busca um crescimento na perfumaria, um patamar acima do que estamos hoje. Pode requerer um pouco mais de investimento, mas, de novo, temos fontes de pagamentos, ou estamos buscando as fontes de compensação, as de eficiência, as próprias de perdas, que se a gente conseguir reduzi-las de maneira mais acelerada, consegue gerar fundos para esse investimento. Então, acho que isso é para detalhar um pouquinho mais a sua segunda pergunta da perfumaria. Obrigado.
Para colocar uma gotinha só de conteúdo a mais no que você já trouxe, Raduan, eu sei que a preocupação do mercado sempre é o HPC versus concorrentes digitais. A gente, quando abre a nossa performance dentro desta categoria nos diferentes canais, a gente vê uma estabilidade boa do que é o HPC dentro das nossas farmácias, mas a gente vê sim um avançar aqui mais rápido de captura de resultado dentro dos nossos canais digitais. Então, apples to apples, aí no quadro onde a gente se compara a esses outros, onde a gente disputa o mercado aqui, a gente está avançando bastante bem. Muito bem. Agora a próxima pergunta é de Daniela Eiger, do XP. Daniela, pode prosseguir com a sua pergunta. Bom dia, pessoal. Obrigada por pegar a minha pergunta e parabéns aí pelo resultado. Acho que a primeira, eu queria explorar um pouquinho mais de dinâmica de crescimento. Na sua fala, Radu, a minha percepção é que realmente esse é um patamar que a gente deve considerar quase que normalizado, obviamente ajustando ali o efeito calendário, sem eventualmente até replicando isso para frente, considerando obviamente alguns movimentos mais eventuais de mercado. Aí eu só queria confirmar se esse entendimento está correto, assim, tanto do ponto de vista do GLP-1, né, a gente tem uma questão de base do GLP-1 que não tinha no ano passado alguns dos medicamentos, o Wegovy, por exemplo, acho que ele só começou no segundo semestre, tem a questão da antecipação da receita, que houve alguma especulação de que isso teria uma antecipação de volume, enfim, então acho que talvez o GLP-1 seja a principal categoria que tem esses movimentos, mas também você mesmo trouxe alguns, né, essa questão do ATC do inverno, e aí a perfumaria também, então, você puder nos ajudar assim, a entender um pouquinho como pensar nessa dinâmica de crescimento, se tem algum ajuste, seja positivo ou negativo, que a gente deva considerar para frente, além do efeito calendário, acho que seria muito bacana para a gente tentar compor isso para frente. E aí a minha segunda, ela é mais na dinâmica de margem bruta, né? Assim, ela de fato foi muito pressionada, acho que vocês já tinham antecipado bem vários desses movimentos, mas pensando um pouquinho mais nela de uma forma estrutural, assim, como vocês têm visto as diferentes alavancas de margem bruta para frente, seja de novo detratores, como mesmo promotores, né? Não sei se a indústria está conseguindo ajudar mais e compensar alguns efeitos, tem também, obviamente, a perda que vocês estão trabalhando, mas também tem canal que está ganhando share, que é o digital, que também é um detrator, mix também, então são muitos componentes, né? Acho que está ficando cada vez mais difícil a gente colocar todos eles e prever certinho, então o que você trouxer de ajuda eu acho que é bacana. Se eu puder abusar também, ter um último follow-up em selling, é só se você puder trazer um pouquinho magnitude do que são esses investimentos, talvez um pouco represados, para a gente também trabalhar, ou talvez exemplos. Obrigada. Obrigado. Vamos lá, vou tentar te ajudar sem dar guidances muito precisos. Começando no top line, sim, né? Acho que vocês falaram, ajustando o efeito calendário, a gente volta a se aproximar dos 14%. Nós sempre vamos estar buscando vender sempre mais. Não importa onde estejamos, a gente vai buscar, nós e como qualquer outro varejista, né? Eu acho que podem ter ventos favoráveis aí. O que você falou é verdadeiro, então o GLP-1 está com uma representação maior e melhor do que o ano passado, né? Porque nem o Wegovy, nem o Mounjaro estavam na base do segundo tri do ano passado e a gente percebe que, de fato, estão se tornando produtos relevantes. A gente já vê de saída, para pegar um exemplo mais simples, né, que a maneira mais simples já para a gente dar o próximo degrau de crescimento é conseguir ter estabilidade do abastecimento do Mounjaro. A gente poderia ter vendido, acho que os concorrentes poderiam ter vendido mais se tivesse tido o Mounjaro disponível e já com estabilidade no reabastecimento e também com as novas dosagens vindo. Então isso vai acontecer e deve acontecer naturalmente ao longo do ano, não só a estabilização do abastecimento, como também as novas dosagens chegando, e está dado, a gente poderia ter vendido mais se tivesse tido essa estabilidade no abastecimento. Então sim, tem algumas alavancas positivas como essa que estão para acontecer na venda, e tem a dinâmica competitiva que segue acontecendo. A gente ainda está fazendo os esforços para levar a perfumaria para um patamar um pouquinho maior de crescimento, talvez ainda um pouco abaixo da média, até porque marca vai crescer muito, mas um patamar um pouco mais próximo, a gente está dosando os investimentos. Então, a gente vê, por enquanto, ainda um patamar bem adequado de crescimento de venda, e acho que esses fatores que eu estou te falando de curto prazo podem fazer a diferença e mexer o ponteiro no marca, principalmente, com a questão da disponibilidade de produto. Aí, falando da margem bruta,
Hoje, ainda a principal pressão que a gente tem na margem bruta versus o ano passado ainda é a questão da perda. A gente sinalizou isso para vocês, a gente viu ao longo do ano, principalmente no terceiro e quarto tri do ano passado, a perda subindo, muito relacionado às questões de furto, seja assalto do próprio GLP-1, seja de dermocosméticos, mas também não só isso, também tem uma questão de impróprios, de danificados, de inventário. Então a gente viu um crescimento disso, a gente pôs uma tropa e colocou uma energia muito grande neste assunto, que a gente percebeu também que parte era conjuntural, parte era uma lição de casa nossa, que a gente sempre traz aqui humildemente. Atacamos com muita força, trouxemos inclusive uma liderança sênior do mercado só para cuidar deste assunto. Então a gente já tinha um plano muito forte, sólido, e ele está ainda mais sólido, a gente está muito otimista. Da redução de perdas, que a gente está seguro que ela já começa a acontecer a partir desse TRI, podem trazer ali importantes ganhos de lucro bruto, que aí a gente decidirá o que fará com eles. Se a gente vai continuar investindo e dando mais um passo de investimento, principalmente na própria perfumaria, mas não só nisso, ou se a gente vai investir em outros fatores que também ajudam no top line. Então, essas são as principais... A principal pressão de margem bruta que a gente tem é para a questão de competitividade, para a gente estar competitivo e crescendo, e acho que a principal geração de valor lá está na perda e na parceria com os fornecedores, de a gente garantir que a gente está juntos construindo o futuro, e eles estão participando disso e nos apoiando. Então, esse é o da margem bruta. O outro, qual que era a terceira pergunta mesmo, Flávio? GLP-1 prescrição. A gente ficou positivamente surpreendido com o impacto da prescrição, né? Existia o receio de que a prescrição impedisse o acesso ao produto de uma parte relevante de clientes, e, sinceramente, pré e pós-prescrição não mudou nada a demanda para nós, nada. E se a gente tivesse estoque pleno, a gente teria vendido muito mais. Então, o impacto da prescrição até agora foi infinitamente menor do que a gente poderia antecipar ou ter antecipado. É quase como se ela não tivesse existido por enquanto. Então, é óbvio que também antes de precisar da prescrição, se também tivesse estoque pleno, seria outro patamar de venda. Mas ela teve um impacto realmente muito pequeno, imperceptível para nós. Você quer complementar, Flávio? Não, acho que é isso mesmo. Pessoal, eu só vou pedir uma coisa para vocês, as perguntas estão vindo em cascatas, né? Então, como a gente está com o tempo super curto, vamos priorizar a primeira pergunta de vocês sempre, tá? Correto, vamos seguir então com as perguntas. Agora, Maurício Cepeda, do Morgan Stanley. É com você. Oi, Radu, Flávio, bom dia. Obrigado pelo espaço. Só a primeira pergunta aqui é a respeito de crescimento também. Mas numa outra ótica, né? Obviamente vocês cresceram mais do que o ajuste regulatório, que é saudável, e dá para ver que vocês estão ganhando share no mercado em várias regiões, né? Mas o ganho de share, ele tem também um efeito de abertura de loja aí misturado. Então, se vocês se compararem com os dados de sellout da IQVIA, né, normalizando por lojas já abertas, vocês têm crescido mais ou menos que o mercado? Porque a gente vê que pelo menos o sellout de mercado que chega pela gente ver assim dos pharma já está em double digit aí no segundo trimestre, né? E se as alavancas que estão levando vocês a crescerem tem muito mais a ver com a questão do mix, né? Pelo fato de vocês terem essa preponderância no GLP-1, ou tem algum fator de execução e quanto que isso pode ser sustentável agora no segundo semestre. E a segunda pergunta, obviamente, se der tempo vocês responderem, quanto que deu a questão dos descontos, né, da indústria farmacêutica, porque eu me lembro que isso foi um debate dessa questão de quanto vocês colocariam de desconto sobre preço máximo consumidor, mas também a questão de quanto que a indústria tentaria compensar o ajuste abaixo da inflação da CMED, também mexendo nos descontos em preço fábrica, né? Então, puder comentar um pouco como ficou essa dinâmica de desconto, especificamente com a indústria farmacêutica. Obrigado. Obrigado, Cepeda. Obrigado pela pergunta. Eu vou para a primeira, eu passo a segunda para o Flávio. Sim, a gente segue ganhando share no sellout também, e quando a gente olha os dados só do sellout, a gente tem um ganho também importante de share, e ele é a soma das duas coisas. Ele é a soma da expansão, que segue muito sólida, e não é só a quantidade, a qualidade dos pontos que a gente está abrindo, mas ela também é a soma da performance das farmácias existentes.
É óbvio que é muito mais difícil você ter um crescimento de 10% em cima de uma base de farmácias existentes que já vem de 1.130.000. Você crescer a partir de 1.130.000, mais de 10%, é algo bastante difícil, porque você parte de um ponto de partida já muito mais saudável, muito menos deprimido. Então, é natural que a gente tenha uma taxa de crescimento do ponto que partimos nas lojas maduras inferior em alguns momentos do que outros que partem de uma base muito mais reprimida. Então, é a soma das duas coisas, o ganho de share do sellout, sim, uma parte em função da expansão e da expansão com qualidade, e sim uma parte de pegar farmácias que já rendem extraordinariamente bem, na casa de 1.080.000, 1.070.000, e conseguir levá-las para esse 1.130.000. Também tem uma parte, sim, relevante do GLP-1, que não é um presente nos dado, a gente conquistou isso, a gente investiu muito para ser a principal farmácia, o principal parceiro de saúde da classe A, a gente investiu nos melhores pontos, a gente investiu na melhor experiência, a gente investiu nos melhores ambientes de farmácia, no treinamento das nossas pessoas. Eu estava falando esses dias para o Flávio, a gente tem mais de 100 farmácias que pagam mais de 75 mil de aluguel, tirando ainda a shopping que tem. Então, assim, a gente proativamente fez o investimento para ter a classe A e a classe AB conosco, e agora, fruto desse investimento, a gente tende, no futuro, a colher frutos de maneira desproporcional. Mas o nosso crescimento do patamar que a gente estava para o patamar do segundo TRI não veio só do GLP-1. Ele é uma parte, mas ex-GLP-1, a gente tem as outras alavancas que também nos colocaram num outro patamar de crescimento que a gente está. Então, é a soma das duas coisas que nos fez dar esse degrau. Mas eu acho um ponto importante aqui a questão do sell-in, do sell-out, como você comentou, Cepeda. De fato, tem uma situação aqui, porque a gente vê um sell-in um pouco mais retraído, né? Dada a conjuntura econômica, a Selic alta, enfim, todos os headwinds, né, que os pequenos independentes têm, a gente vê sim um avanço maior no sell-in. A gente vê, inclusive, a taxa de turnover desses caras maior. Então, isso, obviamente, os players melhores preparados para a tempestade atravessam de maneira mais saudável. Um ponto específico aqui nas capturas de market share, acho que vale aqui como aprendizado para o mercado, o que a gente entendeu da leitura do nosso ganho e a leitura de alguns outros, a qual a gente consegue enxergar, né, divulgado já, a gente vê que cada uma das redes tende a ganhar nesse trimestre, ou apresenta nesse trimestre, um ganho desproporcional de market share na sua praça-mãe, né? E isso tem sim a ver com concentração de GLP-1 dentro da praça-mãe. Então, a gente prioriza o abastecimento, sabendo que o produto é escasso, que a demanda é maior, cada um, acho que tendeu a abastecer seus estoques nas praças-mães. Então, por isso, nas praças-mães, por isso que em São Paulo a gente está ganhando esse 1,6 de market share tri ano contra ano, tá? Quanto a desconto da indústria, aqui sendo bem rápido na resposta, a gente sempre falou dessa situação que aconteceria, né? Todo ano onde a CMED foi mais baixa que a inflação, sim, existe essa tendência de redução de desconto da indústria, e a gente vê isso acontecendo, mas ao mesmo tempo que a gente vê isso acontecendo, a gente vê também um quadro competitivo cada vez mais intenso. Então, à medida, de um lado existe sim a redução de desconto, mas do outro lado existe sim uma venda que é cada vez mais promocionada, né? Então, essas coisas, não é que elas se anulam, mas, enfim, é difícil apartar o que é o que. O que é importante, no final das contas, é dizer que a gente volta a um patamar de crescimento de lojas maduras de 5 ou de 2 pontos acima da CMED. Então, isso para a gente é bastante positivo. Ok, vamos seguir então com as perguntas. Agora a participação é de Rodrigo Gastim, do Itaú BBA. Pode seguir. Bom dia, Raduan, bom dia, Flávio. Duas perguntas rápidas aqui do meu lado. Primeiro, essa dinâmica de margem bruta, Raduan. Queria tentar construir esse bridge, né, que você já ajudou a gente em partes, né? Se a gente parte da contração da margem bruta da controladora, seria a melhor proxy ali para o varejo, tá? Para tentar tirar for bill. Sei que não é preciso, mas só para ter uma ideia. A gente tem uma pressão de margem bruta de uns 110 bips, né? A gente tem 40 bips de pré-alta, 40 bips de semaglutida, alguma coisa de perdas, né, que você mencionou, acho que melhor que os 30 bips do primeiro tri, mas ainda alguma coisa negativa. E aí, o ponto que eu estou tentando fazer aqui é que o impacto em preço pareceu muito baixo
no trimestre, o investimento em preço que vocês fizeram. Tem aquela linha de outros, né, Radu, que você falou que tem muita coisa, mas a minha primeira dúvida aqui queria tentar validar, né, se pudesse passar uma ideia de quanto de fato foi esse investimento em preço, se esse bridge faz sentido, e mais do que isso, né, como é que fica esse investimento de preço no relativo para o segundo semestre, né, se você acha que de fato o pior já foi para trás, ou enfim, esse investimento de preço é algo que deveria ser ongoing. Essa é a primeira dúvida. E a segunda, super rápida, quando a gente faz a conta do selling por loja por mês, a gente está chegando mais ou menos R$200 mil de despesa, tá, por loja por mês. Esse número vinha crescendo uns 4,5%, 5% ano contra ano, até o primeiro tri. Tá? Esse segundo tri foi muito bom, cresceu 2,5%. Então, queria entender, de fato, o que vocês estão fazendo diferente em selling, especificamente em selling, que eu acho que foi um destaque positivo também. São essas duas. Obrigado, pessoal. Obrigado, Gastim. Acho que você não está tão distante das suas aproximações, mas tem alguns esclarecimentos importantes. Então, sim, a perda ainda não melhorou na intensidade que a gente queria, então o delta não está tão distante do que você falou, mas sim, a gente está muito otimista que para o trimestre que vem a gente já vem com uma perda menor, porque a gente já vê sinais disso, então isso tende a favorecer. A gente também já começa a encontrar uma base de perda que já era maior no terceiro tri, então isso começa a tirar essa pressão do comp ano contra ano, esse é um pedaço. Em preço, cuidado que a gente tem que ter é que não é só um investimento na força bruta, tem muito de rebalanceamento. Então, a gente sim fez investimentos importantes em lugares que a gente achava que tinha que ser feito para recuperar a performance, mas nós mesmos também desinvestimos em preço em outros lugares onde a gente achava que existia espaço. Eu acabei de dar um exemplo aqui, a questão do delta que existia de preço entre o canal online e offline, especificamente em medicamento, era um delta muito menor e a gente reduziu esse delta. O crescimento do digital mostra que não teve impacto, foi inelástica essa mudança de rentabilizar um pouco mais marca lá, e parte desse dinheiro a gente usou para pagar outras contas. Então, quando a gente fala que fez um investimento em preço, não é só um investimento bruto, porque também tem desinvestimentos que a gente faz em canais ou em regiões que a gente está performando com muita força, que a gente consegue compensar parte desta conta. Também tem outras compensações na margem, né? Não é só investimento de preço, tem as negociações específicas com os nossos fornecedores, tem temas, como eu já mencionei aqui outra vez, de um CD centralizador que a gente abriu em Goiás, em Hidrolândia, exatamente para consolidar cargas e conseguir melhorar o nível de serviço para os CDs regionais com uma carga consolidada e melhora a nossa estabilidade de estoque. Ao fazer isso, também tem algum ganho de margem tributário nesse CD. Então, no final, não é porque vocês estão vendo que quase na sua leitura não tem investimento em preço, teve, é que ele se mistura com essa série de outros efeitos que, para cada investimento de preço que a gente tem que fazer, a gente está sempre buscando onde é que estão as compensações para impactar menos. Então, eu acho que eu tentei ser o mais específico que eu consigo para tentar te ajudar nessa equação. A segunda parte do selling, como eu falei para vocês, a gente ainda acha e tem clareza que a gente tem mais investimento para fazer no selling, seja um pouquinho mais em quantidade de pessoas nas farmácias para melhorar o serviço aos nossos clientes e até para melhorar a carga de trabalho das nossas pessoas, e também tem um pouco mais de investimento para ser feito na proposta de valor para os nossos funcionários, nos benefícios, que a gente acha que tem alguns ajustes relevantes que a gente quer fazer por eles, porque as nossas pessoas têm que estar felizes, né? Se o nosso diferencial está no atendimento, elas têm que estar felizes. Por que isso não foi feito a carga total no segundo tri? Porque a gente sabia que ia ter um calendário um pouquinho mais desafiador, porque a gente viu que a perda ainda não estava exatamente onde a gente queria. Então, a gente estava antevendo um pouquinho mais de dificuldade, a gente fez só um degrau de recomposição de quadro, mas ainda não conseguimos entrar com outros benefícios que a gente queria, e aí, no fim, a venda melhorou e acabou gerando uma diluição maior. Então, tem ainda um investimento a ser feito em G&A, nada do que a gente faz, como vocês já nos conhecem, é um cavalo de pau, é um degrau, a gente faz com responsabilidade, fazendo certo, dando um passo por vez, mas eu não esperaria diluições adicionais do selling. Ali eu acho que a gente vai ter um pouquinho mais de recomposição, diferente do G&A, que daquilo para cima não tem que ir, é dali para baixo num ritmo menor ou com estabilidade. Eu acho
É isso, é o G&A, né? O Raduan tá citando. A palavra aqui é estrutural. De fato, temos um G&A estrutural nesse novo patamar, que é o patamar igual ao prévio antes dos investimentos do digital que a gente tinha na empresa, né? E agora a gente tem certeza que a gente tem uma empresa melhor preparada, magra, né, na corporação e em linha com o que existia no passado. Então tende a melhor. Quanto especificamente à questão do avanço do selling, né? Você falou do crescimento histórico que vem num patamar e aqui ele desacelerou. Acho que tem um efeito grande aqui de uma maior diluição desse selling, porque a gente acelerou a venda nesse trimestre versus o trimestre anterior, então isso automaticamente já dilui ou minimiza o crescimento de selling sequencial de um quarter versus o outro, mas teve especificamente capturas, são vários bips em várias linhas, tá? Mas se puder citar 2 aqui, eu diria, a gente tem um custo de abastecimento na loja que caiu um degrauzinho um pouco a mais, então ele onera menos, né, o selling, e a gente tem também uma questão de custo de last mile, que também caiu um degrauzinho a mais, portanto, beneficiando o selling. Ok, vamos seguir então com as perguntas. Agora a participação é de Vinícius Strano, do UBS. É com você. Bom dia, Raduan. Bom dia, Flávio. Obrigado por pegar minha pergunta. Queria explorar um pouquinho aqui os estoques, tá? Essa melhora aqui de 4 dias, se vocês puderem detalhar um pouquinho os drivers aqui para essa melhora de estoque, né? Vocês comentam supply chain, aqui alguma eficiência de supply chain, e um pouco do que vocês imaginam de, né, se dá para a gente pensar nesses patamares aqui de uma maneira mais recorrente para frente, ou se tem algum ganho adicional para ser capturado em estoques. E se puder comentar só um pouco sobre o gap de margens entre físico e digital, em tentar entender um pouquinho esses efeitos aqui de mix no digital da maior penetração do GLP-1. É isso. Muito obrigado. Tá bom. O stocks, eu acho que a gente tem colocado bastante energia. Primeiro, né, tem melhorias estruturais que a gente já vinha fazendo na gestão do abastecimento que se concretizam agora. Por exemplo, a gente tem um software de reposição, de abastecimento, de gestão de reposição, que a gente vinha implementando ao longo do tempo, agora ele está 100% implementado, ele permite a gente trabalhar melhor as políticas de cobertura de estoque, mantendo a mesma disponibilidade. Então a gente tem uma evolução que já vinha sendo construída estruturalmente, e a gente tem outros ganhos importantes. A gente tem uma mudança na estrutura com a sucessão realizada no começo de janeiro, que a gente também criou o cargo do COO, né, com o Marcelo assumindo também a área de supply chain, operações, áreas que estavam antes comigo. Isso também gera uma dinâmica de gestão e de aproximação bem maior entre as áreas de comercial, logística e operações, que têm trabalhado muito mais próximas, com objetivos comuns de ganhar essa eficiência de estoque sem impactar margem, sem impactar disponibilidade na ponta, e as áreas estão próximas, em conjunto, trabalhando muito próximo. Então, a gente já deu um degrau de cobertura de estoques, a gente tem sim a expectativa e o desejo de continuar numa linha contínua de redução de estoques, de novo, sem solavancos, com responsabilidade, mas a gente está bastante seguro que a gente tem caminhos para a gente fazer isso pouco a pouco, e essa deveria ser a tendência, sempre respeitando as sazonalidades dos trimestres, né? Então, a gente tem, e estamos bem ancorado e bem apoiado numa consultoria especializada nisso. O que é isso, Flávio? Não, enfim. Então, a gente tem aí uma ambição de seguir reduzindo os estoques de maneira estruturada. E eu esperaria, ao longo do tempo, não trimestre a trimestre, seguir vendo essa tendência. A outra parte, o delta de preço do online e do offline tem caído, como eu falei para vocês. Tem caído mais o delta no que é medicamento, na perfumaria o delta ainda se mantém um pouco maior. Teve também um aumento de penetração do medicamento marca nesse quarter, porque também, mercadologicamente falando, parte dos produtos de GLP-1 estavam mais baratos para serem comprados online do que offline, até uma estratégia conjunta do varejo farmacêutico com os fabricantes, exatamente para tirar um pouquinho de estoque da ponta da farmácia, para reduzir um pouco o problema de perda, de roubo, que não só pelo problema de perda de roubo, também
expõe a segurança da nossa equipe, né? E você ter toneladas de produtos de GLP-1 concentrado nas farmácias, você gera uma vulnerabilidade muito grande. Então, quanto mais a gente migra como setor a venda do GLP-1 para os canais online, melhor fica da gente fazer essa gestão do estoque e não deixar tanto estoque disponível na ponta ou concentrado em algumas farmácias. Então, tem um incentivo de preço, uma diferença de preço do preço online ou offline, que faz com que tenha uma participação de venda digital dos produtos de GLP-1 maior, e isso é parte do que fez também a gente ter um crescimento tão forte esse trimestre. Agora, de novo, tirando o GLP-1, a gente ainda seguiu crescendo nas outras categorias, no digital acima de 40%, ou em torno de 40%, mesmo ex esse fator GLP-1. Então, especificamente, foi por isso que esse trimestre a participação no digital do Marca cresceu tanto. Acho que a informação importante para ter na cabeça aqui, Strano, é que o nosso digital hoje representa 24% da empresa, é um negócio de 10 bi de reais, que cresce aí mais que 40%, a gente cresceu 40% no primeiro tri, 50% no segundo tri, isso se fosse uma rede independente, seria a quarta maior rede do Brasil, né? Então num volume lá de 10 bi crescendo a 50%, é bastante forte, tá? E que contribui positivamente para a nossa rentabilidade. Então aqui a gente não tem freio, tem acelerador. Ok, agora a participação é de Irma Sgars, do Goldman Sachs. Pode seguir. Olá, bom dia. Só tenho uma última pergunta sobrando. Acho que foi bastante explorado já a dinâmica do online. Eu só queria entender como que vocês pensam, talvez neste momento que tem investimentos de algumas plataformas horizontais em trazer o shipping threshold para baixo, né, para incluir mais produtos de menos preço na política de frete grátis e entendo que obviamente tem grandes diferenças em mix e também no modelo de abastecimento, mas eu queria só entender se vocês estão sentindo alguma pressão a partir disso na venda especificamente de HPC, onde nestes preços menores e também de forma geral, como que vocês pensam sobre o custo de aquisição no canal online, se vocês têm percebido qualquer mudança lá e isso ajudaria. Obrigada. Obrigado, Irma. Obrigado pela pergunta. Vou começar pelo segundo. Não, o custo de aquisição do canal online é cada vez menor. Ele já era muito baixo. No nosso caso, a gente sempre explicitou isso aqui. Grande parte da digitalização dos nossos clientes acontece no nosso balcão, através das nossas pessoas, de um custo que já está contratado. A nossa farmácia já está lá, a gente já paga o aluguel dela, as nossas pessoas já estão lá recebendo o próprio salário, não tem nenhum custo incremental para fazer essa digitalização que a gente tem feito, e esse foi o grande motor, propulsor da gente chegar em 6 milhões de clientes online. Então, não temos tido aumento no custo de aquisição de clientes, e com relação à dinâmica competitiva também, nós não sentimos nada materialmente diferente do que vem sendo a competição por causa dessa batalha paralela dos fretes grátis, né, que aconteceu mais recentemente. Então, realmente não sentimos especificamente nenhum impacto pontual, mas é óbvio que a gente acompanha, faz parte da nossa proposta de valor. Para produtos de mais alto valor, a gente também está dando frete grátis. A gente tem feito bastante pesquisa com clientes. Eu pessoalmente tenho participado delas, muitas delas, para entender do consumidor em que momentos, em que jornadas eles preferem comprar com as farmácias, quando eles compram nas plataformas, o que eles valorizam, qual é a relevância do flat por trás, quando eles consideram o flat como um fator relevante ou quando não. Então, honestamente, a gente tem que ficar de olho em qualquer dinâmica competitiva, como a gente sempre tem tido, mas esses headlines que surgiram da guerra do frete grátis não teve um impacto relevante para nós. Perfeito, super claro. Obrigada, Ramon. Seguimos com as perguntas. Agora, Leandro Bastos, do Citi. Pode seguir. Obrigado. Bom dia, Raduan, Flávio. São duas aqui rápidas. Só voltando aqui no tópico da subvenção, queria só confirmar aqui se pro PIS/COFINS, se vocês já estão capturando, né? Se o efeito são aqueles 10 bips que a gente conversava no passado. E na parte de RPJ, eu acho que o Flávio comentou aqui que de 3 estados, vocês já têm a liminares. Assim, só quantificar assim, quanto
que vocês já estão reconhecendo aqui do potencial, quanto que isso seria em percentual aqui da subvenção no IR? Essa é uma primeira pergunta. A segunda aqui, mais setorial, né? Queria pegar a visão de vocês desse texto de farmácias e supermercados que, enfim, vem avançando no Senado. Proposta hoje um pouco diferente do que já foi lá atrás, então um pouco a visão do tema e, sei lá, o que vocês imaginam aqui de competição, eventualmente com essa pauta avançando. Obrigado. Eu vou falar da segunda e eu passo, né? Sim, tem uma nova proposta lá tramitando, que eu acho, inclusive, bem mais adequada que a anterior, na minha humilde opinião, mas eu não sou legislador, mas eu acho ela muito mais adequada, que é, de fato, se é para os supermercados venderem farmácia, que seja com as condições sanitárias adequadas, com o profissional de saúde responsável, dedicado para fazer o atendimento que se faz necessário, enfim. Então, eu acho que sim, é mais responsável essa segunda proposta. Se ela vai passar ou não, não sabemos. Do ponto de vista do cliente, é melhor para ele que assim seja, que se os supermercados tiverem farmácia, seja uma farmácia apartada, com um profissional responsável, e é melhor para a segurança dele, inclusive. Agora, como jornada, eu acho que ainda fica pior para o cliente, né? O cliente já tem tantas farmácias tão disponíveis, próximo da casa deles, com tanta conveniência, aquele conceito do one-stop shop já foi ficando para trás ao longo do tempo, conforme as farmácias vão evoluindo. A digitalização tirou ainda mais o conceito do one-stop shop. Os Raps e iFoods, menos ainda. Me custa crer, para mim, que para o consumidor vai ser super atrativo como jornada preferencial de compra ir para uma farmácia que vai estar num supermercado, depois da linha do caixa, lá para dentro, vizinho do açougue e da padaria. Eu acho que se acontecer, que bom, é mais responsável, e eu acho que também as condições adequadas de competição, são todos competindo com as mesmas obrigações, os mesmos ônus e bônus, então, enfim, acho que está para os legisladores decidirem o que eles decidirem, nós vamos seguir, respeitar, eu acho que é o mais correto, mas eu acho que para o consumidor fica cada vez menos atrativo como jornada essa experiência lá no fundo da loja do supermercado, com tanta farmácia, com tanta experiência boa, dedicada no bairro e nas ruas, nas esquinas. Então, acho que esse é o meu primeiro ponto e eu passo para o Flávio da subvenção. Acho que no primeiro ponto ainda vale ressaltar, a gente tem algumas farmácias dentro de supermercados ou nos strip malls dos supermercados e a performance dessas farmácias é menor do que a performance das farmácias que a gente tem no nosso status quo, né? Menor e decadente. Então, portanto, mesmo que passe uma situação dessa, a gente não vê impacto no nosso resultado, né? Então, isso é importante. Quanto à subvenção, a questão de PIS e de IR, o PIS, PIS/COFINS, a gente está capturando 100% do que a gente tinha deixado de capturar, então a gente voltou ao estado normal, ou ao estado prévio antes da gente começar a represar essas situações, e quanto ao IR, a gente tem liminar a gente está capturando no estado de Goiás e tem 2 estados aqui onde a gente ainda não tem esse aparato montado, então que são Ceará e Pernambuco. Esses 2 estados representam um pouco mais do que Goiás representa no nosso resultado. Então, se a gente está capturando um quinhão aqui em Goiás, tem um outro mais ou menos igual, um pouquinho maior nos demais estados. Vamos seguir então. Joia, obrigado. A participação é de Ian Seskin, do BTG Pactual. Pode seguir com a sua pergunta. Bom dia, Raduan e Flávio. São também 2 perguntas rápidas aqui. A primeira ainda no tema das GLP-1s. Queria entender se vocês podem quantificar o efeito específico aqui da categoria na aceleração de same-store sales para o trimestre. E a segunda pergunta é do crescimento dos canais digitais, né? A gente vê um salto grande de representatividade. Queria entender se a gente pode atribuir aí a maior parte do crescimento às ações promocionais de perfumaria e se esse aumento de representatividade, né, se esse salto do digital ele é recorrente. Obrigado. Bom, obrigado pela pergunta. Começando pelo segundo ponto, né, a gente esperaria, e a gente vem sendo sucessivamente surpreendido pelo crescimento do digital, não reduzir apesar das bases, não reduzir de maneira material apesar das bases altas que a gente vem encontrando, acho que, e ele não tem reduzido, fruto do consumidor cada vez mais se digitalizando e também fruto das melhorias de experiências
que a gente mesmo vai fazendo ao longo do tempo na melhoria da proposta de valor do canal, que gera mais atratividade. A maior, assim, se a gente isolar o efeito de mais gente comprando tanto o Ozempic quanto o Mounjaro online, se a gente isola esse efeito, não só a perfumaria, o OTC e o restante dos medicamentos crescem ainda no patamar de 40% trimestre contra trimestre. Então, é um crescimento super sólido, super saudável. Do 40 para esse 52 que a gente teve, aí sim é o patamar específico de ter mais compra e maior penetração online dessas moléculas. Então, isso tem acontecido e o crescimento, então, segue ainda neste patamar de 40, mas encontrando bases cada vez mais sólidas de vendas digital com relação ao ano passado. Então, isso explica um pouco a parte do online. A gente acha que ainda vai continuar com crescimento forte, até fruto das melhorias que a gente segue fazendo. A outra parte do crescimento eu não consigo especificar aberto para você, mas eu consigo te assegurar que o crescimento veio das duas fontes. Sim, o GLP-1 foi uma parte relevante, e que bom que tenha sido, a gente está super bem posicionado para fazer esse atendimento para a classe AB, mas quando você olha todas as outras categorias, seja o genérico, seja o OTC, seja a perfumaria, que não tem nada a ver com o GLP-1, seja até outras moléculas de marca, tirando o GLP-1, a gente também vê crescimento. Então, é a soma das duas coisas, eu não posso te detalhar na ponta do lápis quanto foi cada uma, e para o futuro, para os próximos trimestres, eu quero continuar crescendo nas duas. Acho que a gente tem que crescer mais no GLP-1, se a gente conseguir ter mais estabilidade de abastecimento, disponibilidade para o cliente, e novas dosagens chegando, e mais os genéricos chegando, a gente tem que crescer mais no GLP-1, e a gente também quer e faz investimentos para continuar crescendo e dando degraus de crescimento pós-GLP-1. Então, acho que é o máximo que eu consigo te abrir de detalhamento. Obrigado. Perfeito, Radu. Se eu puder só colocar um follow-up rápido aqui sobre os GLP-1s, você poderia falar para a gente sobre qual que é o share hoje de vocês nessa categoria especificamente? A gente tem overshare, eu também não posso te detalhar, mas é um overshare significativo, e sendo bem honesto, não é só neles, tá? Todos os produtos que têm um preço médio muito alto, muito acima do que o preço médio de medicamento, como a gente, de fato, tem uma concentração maior da alta renda, a gente tem um overshare. Então, é um overshare significativo, não é partindo dos 16% de sellout, não é um overshare marginal acima daquilo, é um tanto maior do que é o nosso share. Não só nisso, como também um overshare no sellout, tá? Quando a gente pega o que é o nosso fair share de sellout, partindo disso, a gente ainda tem um overshare nessas categorias. Vale salientar que não é um overshare pontual, ele é estrutural. Exato. Toda vez que tem uma pergunta mais específica, fica o Flávio, o André, todo mundo olhando para mim. Não, pode então, mas vamos lá. Obrigado. Boa, obrigado, pessoal. Ok, vamos agora à última pergunta do Robert Ford, do Bank of America, e na sequência nossos executivos podem seguir com suas considerações finais. Bom dia, Raduan, Flávio, e parabéns pelos resultados. Como devemos pensar sobre os avanços em digital advertising no PDV como fonte de receita? E nos pode dar uma atualização sobre as tendências do marketplace também, por favor? Obrigado, Robert. Acho que vai indo bem, vai avançando muito bem ao nosso negócio de advertising, a impulso, né? E acho que vai avançando muito bem em dois aspectos. Vai avançando muito bem como um canal com uma proposta de valor cada vez mais sólida para os anunciantes. Eu conheço pessoas desse mercado do meu passado e qualitativamente eu tenho recebido elogios das evoluções do que a gente está oferecendo de proposta de valor, da capacidade de mensurar o retorno nos investimentos feitos. Então, de fato, tenho recebido bons comentários, mas também financeiramente a gente continua vendo trimestre contra trimestre, a gente ter um top line crescente, uma margem bruta crescente, um EBITDA desse negócio crescente, é um negócio saudável e rentável. Então, a gente vem colhendo bons frutos. Vocês sabem que a gente trouxe a Fabiana, que era executiva responsável pelo Ads do Mercado Livre,
por alguns anos e ela vem fazendo um excelente trabalho de melhorar a proposta de valor incremental e melhorar os resultados. Então, vem dentro do esperado, ganhando força no ritmo esperado. Não vai isso aqui do dia para a noite, não vai ser transformacional, mas sim, com o tempo pode ser. O outro marketplace segue aqui também com uma boa proposta de valor, né? Ele não tem, de fato, uma relevância em termos de GMV dentro do nosso negócio como um todo tão relevante. Ele complementa e faz um complemento importante de sortimento para algumas categorias específicas. É uma rediscussão que a gente tem tido internamente com os nossos fornecedores dentro da nossa proposta de valor de beleza, do HPC, do sortimento que a gente quer ter diferenciado, da jornada que a gente quer ter na farmácia, no atendimento, na experimentação, na consultora de beleza. A gente também tem discutido dentro desta estratégia maior, aonde o marketplace tem que ter um papel mais determinante, aonde ele não vai ser tão relevante. Então, a maior parte dos investimentos maiores para criar a plataforma do marketplace foram feitas lá atrás. E agora a gente, já com a maior parte desse investimento feito, tem que entender exatamente como fazer uso, como mais uma fortaleza, mas ele de fato não é algo determinante para o nosso resultado atualmente. Mas ele existe, tem a venda dele, tem uma participação importante, ou não, mas tem uma participação relevante no HPC, no medicamentos praticamente não tem nenhuma. Muito obrigado. Podemos seguir com as considerações finais? Acho que umas considerações finais. Acho que mais importante do que o resultado do segundo trimestre é a nossa reputação e a nossa credibilidade. Meu pai sempre falava isso, reputação e credibilidade é mais importante que qualquer coisa na vida. E eu acho que isso é o que a gente traz aqui nesse call, né? Mais do que o resultado financeiro em si, é a gente continuar com a reputação e com a credibilidade com vocês. Tudo que a gente falou e falou de maneira transparente e aberta aqui do que tinha acontecido no primeiro e no segundo tri, a gente foi humilde, a gente reconheceu onde estavam os problemas, a gente mostrou onde a gente tinha desafios e fomos absolutamente transparentes, assim como a gente mostrou exatamente o que a gente ia fazer, aonde a gente ia atuar. A gente ia primeiro atuar no top line, para recuperar o top line a gente ia encontrar fontes de financiamento, e exatamente o que a gente falou é o que a gente conseguiu fazer para o segundo trimestre. Então, esta credibilidade, esta reputação que a gente precisa ter com vocês e com todos internamente na empresa, com os nossos acionistas controladores, para mim ela é mais importante do que o próprio resultado em si. Eu fico, óbvio, que muito feliz com o que eu vi de capacidade de reação que a empresa teve, e eu só tenho a agradecer, vou falar um pouco mais disso. Nós não somos mais a empresa que éramos quando eu cheguei aqui, tinha 800 farmácias, uma empresa ainda com uma gestão muito descomplicada, quase familiar. Hoje nós temos 65 mil pessoas, 3.200 farmácias. Somos uma empresa grande que precisa de estruturação, precisa de processos, precisa de solidez. Você pegar uma empresa desta dimensão e conseguir fazer ajustes tão rápidos como a gente fez, em apenas um trimestre, do primeiro para o segundo, a gente conseguir colocar com humildade, com comprometimento e com coragem, fazer as mudanças que a gente fez, eu acho que isso vale mais do que o resultado em si que a gente teve no segundo trimestre. Isso, de fato, é o que me dá muita confiança, o que me faz, primeiro, ter que agradecer muito a toda a nossa equipe, né? Tenho que agradecer desde a nossa equipe do campo, que está dando o melhor atendimento, o melhor cuidado com as nossas pessoas, as equipes digitais de atendimento. Quero agradecer as equipes da matriz e quero agradecer muito a liderança. A liderança mostrou que tem compromisso, determinação e coragem e humildade para fazer os ajustes que a gente precisa fazer. A gente demonstrou, sobretudo, humildade de reconhecer, ainda que somos os líderes, ainda que avançamos muito e temos uma história maravilhosa, a gente teve a humildade de reconhecer aonde a gente tinha que melhorar e teve a coragem de fazer essas mudanças, e eu sou muito grato e fico muito orgulhoso da equipe que eu tenho, da equipe que a gente tem, e o que o C-Level fez aqui em conjunto com todas as lideranças. Isto, para mim, vale mais do que o resultado em si. Se a gente soma os ativos que a gente construiu ao longo de 120 anos, as marcas que a gente tem, a cultura de atendimento que a gente tem, que é centenária, o digital que a gente construiu, a saúde financeira que a gente tem, se a gente soma estes nossos ativos
a uma equipe responsável, comprometida, humilde e com capacidade de reação que a gente demonstrou ter, a soma dessas duas coisas só me faz acreditar que o melhor está por vir. É uma frase famosa que eu falava sempre na operação, que eu sempre acreditei que o melhor estava por vir, e a soma dos nossos ativos com esta capacidade desse time de gestão me faz sim acreditar que a gente ainda vai ter muitas glórias e continuar construindo um futuro brilhante, sem solavancos, sem buscar um resultado de curto prazo milagroso, com solidez, com responsabilidade e com compromisso com as nossas pessoas, com os nossos clientes, com as nossas equipes e com os nossos acionistas. Com isso, agradeço a todos, agradeço a atenção, agradeço as perguntas, vejo vocês aí nas viagens de investidores, os que eu não puder ver nos próximos meses, a gente se vê daqui 3 meses nesse mesmo call. Obrigado. Obrigado, bom dia. Perfeito, muito obrigada por estarem conosco. A teleconferência de resultados da RD Saúde está encerrada. Desejamos a todos um ótimo dia.